Bom, pessoal, vamos ver aqui agora, né, alguns artifícios que serão muito importantes, né, para a resolução de alguns exercícios relacionados ao estudo de PA, certinho? Bom, galera, existem alguns exercícios que vão dizer assim para vocês: de 3 elementos ou 3 termos consecutivos estão em PA, certinho? Bom, galera, nesse caso, quando o exercício disser isso para vocês, vocês vão pensar, tá, que esses 3 termos consecutivos, eles são um x menos r, um x e um x mais r. Como assim, professor? Não estou entendendo. Bom, galera, vejam bem. Se eu tenho assim, ó, esse termo aqui, ó, vamos supor que você tem aqui uma sequência que está em PA. Vamos supor que você tem aqui o 5, certo? Você tem aqui o 8 e você tem aqui o 11, certinho? Bom, galera, vejamos aqui. Esses 3 termos, eles são consecutivos e eles estão formando uma PA. Vejam bem, galera. Esse carinha aqui, ó, é o que eu estou chamando ali de x. Vocês perceberam? É o carinha que eu estou chamando de x. Agora vejam, pessoal, que se você calcular a razão nessa PA, veja bem, quem é a razão ali? É o 8 menos o 5, correto? Isso vai dar o que? 3. Se você quiser confirmar se realmente é o 3, você pega lá o 11 e subtrai do 8. E você vai ver que vai dar 3. Opa! Se você fez isso aqui com 2 elementos, né, e deu o mesmo resultado, então nós estamos falando sim de uma PA, beleza? Então tá aí a nossa PA, certo? E aí eu sei que a razão aqui é 3. Agora, pessoal, vejam bem. Vocês concordam que o 5, ele é justamente, certo, o nosso 8 menos o 3? Bom, vejam bem, galera, olha, eu tenho aqui essa situação ali. Opa, ficou aqui apagado. Deixa eu apagar esse outro carinha aqui. Vejam bem, então, pessoal, eu estou pegando como base esse carinha, que é o 8. Agora, percebam, pessoal, que o nosso 5, ele é a mesma coisa que o 8 menos o 3, certinho? Muito bem. E aí, esse carinha aqui é o 8. E agora, pessoal, percebam que esse 11, ele é justamente o 8 mais 3. Mas o que a gente acabou de ver aqui, pessoal? Que a nossa razão não é exatamente o valor 3. Então percebam o seguinte: 3 números consecutivos em PA, você pode, né, de maneira geral, você pode escrever assim, olha. Se você pensar que esse carinha do meio é o x, quem é que vem antes dele? O x menos uma razão. Quem é que vem depois do x? O x mais uma razão. Pessoal, essa situação aqui ela é um artifício, tá, que nós vamos utilizar para poder resolver alguns exercícios que serão apresentados aqui pra gente, certo? Bom, essa ideia, tá, pessoal, ela também pode aparecer assim, olha. Se você tiver 5 termos consecutivos em PA, vejam bem, se você tiver 5 termos consecutivos em PA, professor, como é que eu posso, né, usar uma estratégia para resolver esse exercício? Primeiro, pense bem. Você tem 5 termos, você está ali, né, dessa maneira. Pensa ali que você tem um elemento central, que é o seu x, correto? Bom, e aí você tem o elemento central ali, que é o x. Aí vejam que você tem um valor antes dele, que é o x menos uma razão. E você tem um valor depois dele, que é o x mais uma razão. Percebam que você tem ali os 3 elementos em PA, certo? Aí vejam aqui então, pessoal, que antes do x menos r é o x menos 2 razões, certo? E quem é que vem depois do x mais r? É o x mais 2 razões. Essa daqui também, tá, pessoal, é uma outra ideia que provavelmente pode aparecer aí nos nossos próximos exercícios. Então, tá, se um exercício falar assim, ó, eu tenho 5 termos consecutivos que estão em PA, determine quem é essa PA, né? Claro que vai dar outras informações também, certo? Mas o que é primordial para vocês aqui, pessoal, pensar que você tem aqui então, né, o x menos 2r, o x menos r, o x mais r, tá, pessoal? E você tem ali então o nosso x mais 2r's. E aí você vai perguntar assim para mim, professor, você disse 3 termos consecutivos em PA aqui, certo? E você disse aqui 5 termos consecutivos em PA, certo? Poderia acontecer de nós termos, por exemplo, 4 termos consecutivos em PA? Claro, pode acontecer, né? Obviamente, pode. E aí você vai pensar, professor, como é que eu pensaria dessa maneira então? Bom, aí você pode pensar assim, você tem o elemento x, certo? Aí você tem ali o elemento x mais r, correto? E aí você tem aqui então o elemento x menos r. Se você tem 4 termos consecutivos em PA, aí agora fica a teu critério. Ou você coloca aqui x menos 2r's, correto? E aí você fecha aqui a sua PA. Ou ainda, né, você pode fazer o seguinte, olha, você pode escolher, nesse caso aqui, né, colocar aqui, ó, o seu x mais o 2r's aqui. Aí fica a teu critério. Veja que você tem então aqui, ó, 4 termos consecutivos em PA. Bom, essa é a ideia. Mas geralmente, tá, pessoal, os nossos exercícios aparecem aqui sempre com 2 ou com 3, tá? Não é usual aparecer essa linguagem de 4 termos consecutivos em PA. Mas caso apareça, você também já está ciente dessa situação. Muito bem, galera. Uma última informação aqui é o seguinte.
Se um exercício estiver abordando vocês com a linguagem de triângulo retângulo, e se ele falar assim, ó, se os lados de um triângulo retângulo estão em PA, nós podemos representar os lados desse triângulo da seguinte maneira. Olha, pessoal, 3 R's, certo? 4 R's e 5 R's. Onde esse R, tá, pessoal, vai representar pra gente, tá, galera? Ó, este R aqui, ele vai representar pra gente, obviamente, a razão. Então, se você tem aqui, tá, galera? Deixa eu desenhar um triângulo retângulo aqui pra gente, certo? Se você tem aqui um triângulo retângulo, ok? E o exercício tá falando pra você que os lados desse triângulo retângulo, certo? Eles formam uma PA. Pessoal, imagine que esse cara aqui então é o 5R, que esse cara aqui é o nosso 3R e que esse cara aqui é o nosso 4R. E esse R, então, pra gente vai representar a razão, beleza? Então tá aqui, pessoal, alguns artifícios que serão muito importantes na resolução de alguns exercícios que serão propostos pra gente, beleza?